E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vocês tiveram uma pausa da minha presença durante as aulas por conta dos vídeos que vocês enviaram e a todos que enviaram, eu achei muito bacana a participação de todos vocês. É, Aqueles que não puderam participar porque não conseguiram, porque estavam trabalhando e tal, vai ter uma próxima oportunidade, eu espero que vocês participem. Mas todos vocês que participaram, que contribuíram com alguma ideia, eu espero que caso você não esteja colocando em prática a sua ideia, o que eu recomendo fortemente, porque todas as ideias foram extraordinárias, dá para gerar bastante renda, dá para ganhar bastante dinheiro com cada uma das ideias que vocês colocarem. Então, se você deu uma ideia e você não pôs essa ideia em prática ainda, corre e vai colocar. Hoje a gente vai falar sobre um tema que entra muito em cima disso que a gente falou semana passada, que cada um de vocês contribuiu. Então, achei a atividade muito produtiva, todos estão de parabéns, porque mandaram ótimas ideias e achei muito interessante a interação de todos nós. Eu estava com saudade de ver cada um de vocês. Eu pude ver, assim como vocês toda semana nos veem, né, através dos vídeos. Eu estava com saudade de ver vocês e eu pude dar uma olhadinha em cada um de vocês, mesmo durante esse período difícil. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que afeta muitos brasileiros, e ainda mais durante esses últimos tempos que nós temos vivido agora. Esse tempo de Covid, essas pandemias, essas proibições a qual o governo, o município tem nos colocado, que são para o nosso bem, para que venha causar a nossa saúde, não esse aumento vertiginoso que a gente tem vivido, ele tem nos colocado em uma situação um pouquinho complicada e muitas pessoas têm vivido isso no seu dia a dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó, saindo do vermelho, que está, se você olhar na sua apostila, se encontra na página 93, no capítulo 7, que é o capítulo Saindo do Vermelho. Eu peço que caso você esteja aí, pause o vídeo, vai lá, pega a sua apostila para você poder acompanhar comigo, junto aqui com a apostila. Você vê que eu também estou aqui com a minha, estou com a apresentação para que a gente possa realmente estar fazendo essa aula. Peço que antes de você prosseguir, por favor, ó, eu passei uma semana só sem gravar o vídeo para vocês, já estou perdendo o costume. Eu peço que vocês gravem, coloquem o seu nome lá na plataforma para que a gente possa fazer a chamada. Hoje nós não teremos é, palavras, como é que a gente pode dizer, secretas dentro desse vídeo. Mas até o final do vídeo eu vou passar uma instruçãozinha para vocês, para que eu possa ver quem está assistindo ou não às aulas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Dívidas. Dívidas são um assunto delicado em muitas situações, e problemas surgem quando não sabemos lidar com esse assunto. Normalmente as pessoas que estão endividadas só percebem isso quando não estão dando conta de pagar seus compromissos. Contudo, quando não se consegue pagar os compromissos já assumidos, é porque chegou em um nível preocupante. Ou seja, pessoal, muitas pessoas elas vão gastando além daquilo que elas podem pagar e enquanto vai sendo permitido, elas vão levando a vida. Ou seja, você tem um cartão de crédito, caso você tenha, você vai consumindo o limite dele, consumindo ele pouco a pouco e, e enquanto vai permitindo, você vai levando. Se você vai poder pagar no outro mês, é outra história. Então, essas dívidas, elas geralmente são dessa forma. Mas é como aqui na apostila fala, eu não coloquei aqui para que você também acompanhe na sua apostila. Que toda vez que consumimos algo e não pagamos no momento da compra,
estamos assumindo uma dívida. Ou seja, a gente está assumindo uma dívida por algo que a gente já tem. E muitas pessoas elas vão levando a vida desse jeito. Vai contratando um plano de internet sem ter condições, vai comprando algo nas Casas Bahia, no Ricardo Eletro, no Fujioka, na Novo Mundo sem ter condições, parcela em 24 mil vezes no boleto, no carnê, e nisso eles vão adquirindo dívidas. Só que enquanto essas dívidas elas não chegam até a porta dela para bater, a pessoa não se dá conta de que ela está se enrolando no laço do passarinheiro. E essas dívidas são exatamente isso, é o que puxa, o que tem puxado muitas pessoas para o vermelho. É lógico que agora nós temos algumas condições extras, que no caso foi esse surto de ter que mandar pessoas embora do trabalho, e caso isso tenha acontecido com você ou com alguém que você conhece, você sabe o quanto é difícil você perder uma renda e com isso os gastos não se vão. Então, essas dívidas, elas muitas vezes vêm por causa disso, ou porque você não se controlou, ou porque você perdeu de uma hora para outra a fonte da sua renda. Vamos supor que você comprou um computador, parcelou ele contando com o seu emprego, aí você foi mandado embora. Como é que você vai pagar o restante? Então, as dívidas, elas se dão dessa forma. E geralmente quando as pessoas olham para poder perceber sobre essa dívida, é quando já está batendo na porta dela, é quando já estão incomodando, estão indo atrás dela. E isso já é o nível que a gente chamou aqui de preocupante. Então, antes de chegar nesse nível preocupante, a gente vai pôr em prática muito do que a gente falou na semana passada e nas anteriores. Seguindo aqui, pessoal, nós temos aqui as origens das dívidas. Aqui tem 6, eu coloquei 6 aqui, porque a sétima a gente vai falar assim que a gente terminar essas 6. A sétima é um pouquinho mais perigosa, que são as origens das dívidas. E são 7, a gente colocou aqui 6 e eu vou listar cada uma e vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Temos as despesas sazonais, que acredito que, tomara que vocês não tenham esquecido, porque eu já falei isso para vocês, é tudo aquilo que ocorre em determinada época do ano. Ou seja, nesse caso, temos IPTU, temos o IPVA, imposto de renda e material escolar, que geralmente são dívidas que você já sabe que ela vai vir. Você já sabe que toda aquela época do ano ela vai vir até você. Que isso daí é algo que você já está preparado para recebê-las. Um exemplo também são as contas de água, as contas de luz, caso você tenha internet, a conta de internet, que você sabe que ela vai chegar. Você tem certeza, a certeza da vinda dela. Então essas são as despesas sazonais. É uma das origens das dívidas, pela qual normalmente as pessoas se preparam, mas em alguns casos, e eu já vi alguns por aí, a pessoa sabe que vai vir aquela dívida e mesmo assim ela continua comprando, 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 sem se preparar com aquilo que ela vai ter que pagar. Aí temos a segunda, pessoal, que essa daqui é perigosíssima, que se chama marketing sedutor. Que são técnicas de venda utilizadas para impulsionar vendas e, consequentemente, gerar compras não planejadas. Ou seja, pessoal, o marketing sedutor é uma arma que o setor comercial, qualquer setor de vendas de uma empresa, seja de loja, seja de algum local onde você já foi para comprar alguma coisa, eles têm esse marketing para poder te atrair, para fazer você cair pela emoção e dar tudo aquilo que você tem, todo o seu rico dinheiro. Então, esse marketing sedutor ele faz muitas pessoas agirem com a força da emoção. Às vezes ela vai ali sendo levada
pelo marketing, pelas palavras daquele vendedor que fala tão bem as necessidades dela, que ela acaba se levando pela emoção em conta. É quando você vai na loja para procurar um celular para ligar e receber. Aí você sai de lá com o Galaxy S20 Ultra, com o iPhone 11 Pro Max, sai devendo e parcelando milhões de vezes sem realmente ter necessidade, adquirindo uma dívida a qual muitas vezes não pode pagar por conta de uma emoção. Quanto a isso, pessoal, como isso daqui é algo que você não tem obrigação de fazer essas dívidas, geralmente recomendo para as pessoas fazerem o seguinte: se você está em algum lugar que possui um marketing sedutor, se livre desse marketing, vá para casa, pense bem. Se você vê que você realmente precisa daquilo, você volta até aquele lugar e compra o que você quer. E adquire aquele bem que lhe foi oferecido. Mas caso você verifique que não há necessidade, já nega dali e pronto. Acabou o seu problema e com isso a gente corta uma dívida. Temos aqui também o orçamento deficitário, que é usufruir de um padrão de vida que o seu bolso não pode custear. Tem muitas pessoas que elas querem viver uma vida que não pertence a elas. Ou seja, é como o professor Damião e a gente estava conversando, os professores estavam conversando entre nós, a gente estava conversando. Tem muitas pessoas, e você já deve ter visto uma postagem no Facebook falando que está havendo um aumento grandioso de pessoas que deixam de rebocar a casa, deixam de fazer obrigações de casa para comprar um iPhone, apenas para tirar uma selfie na frente do computador. Então tem muitas pessoas que fazem isso, que estão fazendo isso, que deixam de cumprir obrigações para comprar coisas que não estão dentro do nível de vida dela. Entenda, eu não estou falando que você não pode ter, mas eu estou falando que para tudo tem um momento, para tudo tem uma hora, e às vezes o seu momento financeiro não está encaixado dentro daquilo que você quer comprar. Então, orçamento deficitário é exatamente isso, é quando você, por querer ter mais do que você pode, você acaba se endividando. Então, aqui é igual a apostila fala, é fundamental colocarmos em prática o que vimos sobre orçamento. Aquela questão de procurar, aquela questão de pesquisar, aquela questão de não ter dó de ir atrás por um melhor preço. E isso daí é o que muitos influenciadores têm dito. É preciso viver tipo um degrau a menos, um, dois degraus abaixo do que você tem. Se você recebe R$ 2.000, não gaste 2.000, não gaste 2.500, gaste menos e reserve um pouco. Temos aqui também, pessoal, no quarto item, a redução de renda, que é o que tem acontecido infelizmente hoje em dia. É quando, por exemplo, se perde o emprego e as dívidas continuam. Pessoal, quando a pessoa encaixa dentro dessa categoria aqui de redução de renda sem redução de despesas, é uma situação muito complicada, muito delicada. Por quê? Porque não é algo que foi planejado. É o que a gente falou do computador agora há pouco. A pessoa compra algo na loja, coloca prestações contando com o seu salário e perde o emprego, perde aquele salário. Então essa redução de renda, ela não pode vir a te afetar tanto. Para isso é o que a gente fala das reservas de emergência, de você ter algo guardado para se resguardar numa situação como essa, em que você vai precisar de um dinheiro que você não tem ali no momento para poder suprir necessidades que você possui. Então, os gastos não vão ver que você perdeu o emprego, as suas dívidas não vão ver que você não está podendo pagar. Não é porque você não quer, mas é porque você não pode. As lojas que você comprou, as pessoas que você está devendo,
não vão entender simplesmente porque perdeu o emprego e tal. É lógico que hoje em dia tem muitas pessoas que têm sim ajudado ao próximo, que têm visto sim maneiras de ajudar aqueles que perderam seus empregos, mas na maioria das vezes ninguém vai ter piedade quando se coloca o bolso em jogo. Então sempre tem um dinheiro guardado. Ah, você fala assim, professor, mas eu gasto tudo, mas eu pego meu dinheiro e pago todas as minhas dívidas. Procura fazer aquilo que a gente tem falado, aquilo que vocês mesmos mandaram para mim. Ideias, pessoal. Gere renda extra. Aí, mesmo que você fale assim, professor, mas eu não preciso porque eu trabalho de carteira assinada. Gere renda extra. Porque vai ter alguma hora que você vai poder pegar aquele dinheiro e vai poder fazer algo que você quer. Temos aqui as despesas emergenciais, que são imprevistos que acontecem, situações que não foram planejadas e podem afetar bastante sem planejamento prévio. Aqui a gente colocamos aqui na apostila, que vocês podem acompanhar na página 94, que é o encanamento da casa que rompe, situações que não são corriqueiras, o cano que estoura, é o chuveiro que queima, é a luz que queima também, que estraga, é a fechadura que não abre direito, é a porta que não quer trancar e você tem que trocar a chave, porque tem que trocar a fechadura. Então esses gastos, eles não são planejados, é um remédio que você tem que comprar de última hora, e por não serem planejados, você gera, às vezes, caso você não esteja preparado, você vai perder aquele dinheiro de forma inesperada. Então não é algo que você aguardava, é algo que vem de surpresa e que consome dinheiro que, se você não estiver preparado, você vai ter que tirar o dinheiro de outra coisa para poder pagar essa emergência. Então é aqui que a gente fala principalmente aquela questão de você ter uma reserva de emergência, de estar separando ali 50, 10, 5 reais que seja, todo mês ou toda semana, para chegar em uma situação desse gênero, você ter algo separado para poder destinar. Aí, em vez de você ter que pagar 50, 80 reais em um remédio, e tirar isso daí, por exemplo, de uma prestação da internet para poder comprar, você ter esse dinheiro guardado e poder pegar esse dinheiro e comprar sem que lhe faça falta nas suas demais necessidades. Entenderam? Pessoal, caso vocês não estejam entendendo algo, eu peço que vocês perguntem. Perguntem para mim, beleza? E aqui vai ficar aquela instrução que eu falei que eu ia dar lá no começo, lá no começo do vídeo eu falei que ia dar. Eu quero que vocês mandem no meu pessoal, eu não quero que vocês mandem mais no grupo. Eu quero que vocês mandem no meu pessoal. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Vocês vão mandar isso para mim, porque aí eu vou saber que você está assistindo a aula completa, que você está aproveitando essa aula como se ela fosse a aula presencial que nós temos também, que nós vamos ter em breve, em nome de Jesus. Temos aqui no sexto item a separação de bens, mas não dos gastos. Aqui na apostila eles falam do divórcio, mas eu quero ir um pouquinho além. Separações de bem não fazem os credores dividirem também as dívidas. Isso, pessoal, é uma situação que afeta não somente quem se divorcia, porque geralmente quando você casa, você junta o seu dinheiro com o da pessoa e os dois pagam as dívidas. E quando você separa, você tem aquelas dívidas acumuladas para que você pague sozinho. Isso é um peso para quem é casado. Mas o que muitos não se colocam a observar é que não é somente isso, é que você tem que estar atento também quando você for querer sair de casa. Você que fala que quer ser independente, que não quer depender dos pais, que quer viver uma vida livre, você tem que se atentar a isso. O que você tem é suficiente para pagar contas? Se você quer sair de casa, você vai ter dinheiro para pagar um aluguel, vai ter dinheiro para
pagar água, luz, comprar um gás de R$ 200, sei lá, comprar fogão, comprar sofá, TV, internet. Você vai ter dinheiro para tudo isso? Então, essa separação de bens aí também funciona para aqueles filhos que vão se separar dos pais. Para que você não fique dependendo, você tem que estar preparado para tudo isso. Essas são origens de dívidas. E a última que está aqui na apostila que eu não coloquei foi o pouco conhecimento financeiro. Porque muitas pessoas elas caem por falta desse pouco conhecimento que elas possuem. Elas não sabem chorar um desconto, elas não sabem andar um pouco mais e pesquisar um preço bom. E por conta disso, muitas vezes ela vai se afundando. Ela não sabe ir até o banco, até a instituição financeira que ela tem o seu dinheiro guardado e pesquisar se tem como negociar as suas dívidas. Então, por falta de conhecimento, muitas pessoas têm sucumbido, têm caído e têm se endividado mais e mais. Esse tem sido um grande problema da sociedade, um grande problema das pessoas, e isso é uma das coisas que tem atrapalhado bastante. Essas, esses 7 fatores que a gente colocou aqui agora, eles são 7 fatores que atrapalham muito a pessoa que esteja querendo um planejamento financeiro. Então você precisa estar atento a cada um desses para que você não caia nessas teias de aranha. Beleza, pessoal? Agora vamos para a parte boa. Como sair das dívidas? Primeiro passo que é preciso é ter consciência da real situação em que se encontra e assumir que foi descontrolado. Você tem que assumir mesmo, eu meti o louco, eu fiz besteira, eu fiz cagada e eu estou endividado. Tem muitas pessoas que por elas não assumirem isso, elas não assumem a responsabilidade da dívida. Então elas acabam só aumentando essa dívida e se tornando maus pagadores em potencial, diminuindo scores, tornando literalmente ninguém no meio da sociedade quando você trata em questão de compras. A partir disso, é não se conformar com a situação e buscar saídas, seja negociando com o banco ou gerando renda extra para conseguir dinheiro. É o que a gente falou. Se você já fala assim, professor, mas eu já tenho dívidas, eu sou endividado com o banco, eu peguei um empréstimo com a credora, eu estou devendo cartão de crédito lá das Casas Bahia, de alguma loja, e eu já fiz isso, eu já fiz a cagada. Então, o que eu posso fazer? Pesquisa se no seu banco a taxa dele é menor do que a taxa que o cartão que você está devendo está cobrando. Caso não, gere renda extra, pessoal. Olha tudo que vocês falaram, seja o marketing digital, seja vender roupa, seja vender coisa pela internet, seja você fazer algo de comer para vender, fazer máscara, qualquer ideia, pessoal, que você tiver, gera dinheiro. E você gerando renda, você consegue ir pagando, mesmo que lentamente, as suas dívidas. Se a sua renda principal ela não consegue pagar essas dívidas, é mais do que obrigação da gente de fazer isso há tempos, uma forma de gerar renda extra. E por último, é não se acomodar por estar pagando as dívidas e tornar a fazer tudo errado de novo. Tem muita gente que ela vê que está conseguindo pagar as dívidas, que as dívidas estão começando a sumir, aí fala assim, olha, eu liberei esse cartão, eu liberei. Oh, que maravilha. Eu peguei esse cartão aqui, ele estava cheio de dívida. Agora acabou. Então, esse cartão aqui está sem dívidas. Esse cartão aqui está sem dívidas. E pega e começa a falar assim: já que eles estão limpos, então vamos levar os cartões e vamos comprar mais coisas. Não. Se você está conseguindo pagar suas dívidas, você tem que ter consciência de não querer voltar para esse estado. Porque aí você vai sair dessas dívidas e passar a ter dinheiro sobrando. Eu recomendo para você evitar essas dívidas que em vez de você comprar coisas à prestação, você
junte o dinheiro e compre aquele item com desconto. Beleza, pessoal? Semana que vem nós vamos estar falando sobre algumas armadilhas financeiras. E eu quero que vocês venham contribuir, continuem mandando vídeos, continuem contribuindo com seus colegas de turma, dando ideias. E caso você vê que seu coleguinha faz algo que você precise, não vai fazer o serviço com outro não. Vê se o serviço do seu colega é bom. Vamos nos ajudar, pessoal, durante essa quarentena, porque é isso que a gente tem. Nós temos um ao outro, graças a Deus, então vamos nos ajudar. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, eu peço que vocês me procurem, que vocês me falem. Não esqueça o código que eu passei. Eu vi tudo. E mandem no meu privado, por favor. Até mais e tchau, tchau.